possibilidade de diálogo e trocas entre nós. Então, eu combinei que vou fazer uma breve apresentação, eu não quero me estender muito, porque a nossa intenção é, de fato, ouvi-los e ouvi-las, e aí construir, de fato, um diálogo mais promissor entre nós. Para começo de conversa, é isso, né? Eu vou apresentar a ONG Crioula. A ONG Crioula é uma instituição não governamental, criada em 1992 por mulheres negras, e que tem como missão a instrumentalização e a potencialização de mulheres negras para a atuação política, para a garantia de direitos, né? Então, ao longo do tempo... Oi, Bruna, estou te vendo. É tão bom quando a gente vê um rostinho, que fica menos frio, né? Que bom que você abriu. Quem puder abrir também, tiver disponível para abrir, pode abrir. E aí, a ONG Crioula, né, já desenvolve há muito tempo trabalhos que se relacionam, Marcelo também, bem-vindo, trabalhos que se relacionam exatamente com a instrumentalização de mulheres para a garantia de direitos. Então, numa perspectiva de formação, de criação de redes de trabalho, de propostas de incidência política, e, ao mesmo tempo, de produção epistêmica sobre o tema, né? Não só sobre a questão dos direitos das mulheres, mas no campo da saúde, que tradicionalmente foi aí implementado pelas fundadoras, né, Jurema Werneck, que hoje está na Anistia Internacional, e Lúcia Xavier, que continua como coordenadora geral, mas vem também se dedicando a outros temas. Um dos temas que eu, particularmente, venho coordenando projetos são os temas de justiça reprodutiva, com trabalho direto com jovens, e os temas de cuidado e proteção e segurança de ativistas de direitos humanos, defensoras de direitos humanos. Então, é um escopo bastante amplo e uma frente de atuação bastante ampla, exatamente porque o racismo estrutural que vivenciamos na sociedade nos exige uma atuação muito ampla em todas as instituições e os espaços, né? Da educação à saúde, do sistema judicial, como vimos ali na apresentação da Natália, mas também em outros campos, na disputa por terras, na disputa por direitos assegurados, por representação política. Então, tudo isso perpassa, e a ONG Crioula tem sido protagonista aí, nesses 30 anos desse trabalho. Com a pandemia de Covid-19, todas as ações, obviamente, pensadas, elas foram transformadas, exatamente como adaptadas aí nesse evento, mas nos parecia que precisávamos fazer alguma coisa. Os dados iniciais mostravam um profundo impacto sobre a população negra, especialmente a população feminina negra, que em grande maioria, a responsável como mulheres, mas do ponto de vista da população negra, são trabalhadoras domésticas, cuidadoras, informais, e moram em regiões também de favela e bairros periféricos. As lideranças com as quais trabalhamos nos solicitavam o que a gente vai fazer, porque a situação no território era uma situação muito preocupante, de extrema vulnerabilidade, e não só pela perspectiva da segurança alimentar, não é? Com uma quantidade grande de mulheres que perderam seus empregos, uma quantidade de pessoas que foram privadas também no campo do desemprego, mas que também, por serem informais, foram privadas de assumir as suas funções, né, exatamente pelo distanciamento social, e uma situação de miserabilidade bastante grande no território. Ao mesmo tempo que olhávamos para essa questão humanitária, olhávamos também para a garantia de direitos. Toda a estrutura governamental que foi montada, ainda que completamente frágil e insuficiente
para dar conta da crise sanitária, econômica, política em que nós estamos vivenciando, propôs um cadastramento no auxílio emergencial via computador, quando 78% da população não tem acesso à internet, e os que o fazem, às vezes, num celular, sem tanta capacidade de memória, de recursos, e também com acesso muito ruim à internet. Então, quais foram os olhares? E aí eu vou trazer estou apresentando essa proposta exatamente para a gente pensar os desafios e as possibilidades. Diante desse profundo desafio, nós propusemos uma ação intitulada Agora é a Hora, que reuniu 46 lideranças do estado do Rio de Janeiro, distribuídas em 10 municípios. Essas lideranças, elas estavam conosco em parceria, mas cada liderança já possuía sua atuação política com o grupo. O que nós fizemos? Não só garantir a entrega de cestas de alimentação com produtos não perecíveis, mas também agregamos alguns itens que são substanciais nesse processo. Então, conseguimos, através de um conjunto de financiadores, proporcionar a entrega de produtos orgânicos, máscaras, material de higienização, álcool gel e o álcool 70. Além disso, água, não é? Água potável. Vocês sabem, vocês devem estar acompanhando que em janeiro desse ano, a água do Rio de Janeiro ficou completamente impossível de ser consumida. Então, uma das coisas também nos preocupava esse conjunto de possibilidades e de aporte para a segurança alimentar dessas pessoas. Mas, por si só, isso já seria uma boa atuação. Mas o que a gente entendeu também é que os problemas que as lideranças nos reportavam no contato com as mulheres e famílias com as quais trabalhavam era exatamente do campo dos direitos. Então, toda uma dificuldade enorme no cadastramento, no auxílio emergencial, seja porque grande parte da população que foi atendida, e nós atendemos com essas 46 lideranças, aproximadamente 6 mil pessoas, diretamente, eram problemas que se constituem em princípios básicos da cidadania e dos direitos humanos. Então, um dos problemas, por exemplo, era o acesso à documentação básica. Encontramos muitas pessoas sem certidão de nascimento, sem documentos como CPF, identidade, título de eleitor, que foram sendo perdidos ao longo do processo, né, da vida, da trajetória de vida, e as pessoas não possuíam. Por outro lado, também, um grande número de pessoas que não conseguia, por diferentes motivos, ou porque já tinha alguém recebia a Bolsa Família, e aí isso estava duplicado no cadastro, e aí houve uma impossibilidade, pessoas que, jovens mães que inicialmente tinham o seu recebimento atrelado a alguma pessoa da família e houve algum problema, e isso representava um desafio, e tantas outras dificuldades. Então, para realizar esse trabalho, e exatamente à distância, criamos todo um processo, um mecanismo que envolvia a formação das lideranças e o enfrentamento à ausência de informações seguras nos territórios, né? Então, toda a indústria de desinformação que se constrói em torno da Covid-19 nos tempos atuais, que é uma marca desse tempo, não é? Então, tentando enfrentar isso, trazendo profissionais da saúde que pudessem esclarecer para as lideranças esses elementos para elas poderem conversar com as mulheres com que trabalhavam, com as famílias com que trabalhavam. Por outro lado, um contato direto ao reconhecer um problema, identificado um problema no território, qual era o melhor caminho para essa liderança atuar? Era procurar o CRAS, era procurar a Defensoria Pública, e aí colocávamos em contato a liderança com o defensor público ou com a assistente social, exatamente para que ela pudesse
com a sua atuação política, construir redes também de relacionamento com essas pessoas que estão ali localizadas no seu território. Imagina, estamos falando de 10 municípios no Rio de Janeiro, né? Então, é uma área de atuação muito grande, com situações muito díspares entre si. Então, muitas comunidades quilombolas, comunidades essas que apresentam um alto nível de contaminação pela Covid, mas que também não receberam nenhum tipo de apoio em relação à sua particularidade. Algumas religiosas de matriz africana, terreiros de Umbanda, terreiros de Candomblé, que também possuíam uma ação nesse sentido de acolhimento, de segurança alimentar, mas que precisavam de um aporte. Regiões como a Baixada Fluminense, que hoje enfrenta um número muito alto de contágio, né, de casos reportados, e também um contexto político muito conflituoso, com a presença muito grande das milícias, com a presença muito grande de um processo de militarização que vinha acontecendo aqui no Rio e em todo o país, também atendemos essas mulheres. Então, a ideia era, fundamentalmente, compreender as realidades e as necessidades que cada liderança nos apontava em seu território, e aí conseguir criar pontes, criar também um processo de enredamento, exatamente para que elas pudessem, e para que essas lideranças pudessem, de alguma maneira, circular e resolver e propor soluções, mas também propor soluções não só do levar o alimento, mas toda uma construção da incidência política nos seus municípios. Então, em contato com o Ministério Público, em contato com o CRAS, em contato com as defensorias, e também estimulando e, coletivamente, construindo soluções possíveis para que essas mulheres pudessem também atuar. São 46 lideranças, eu falo mulheres no geral, porque são as mulheres que efetivamente não só cuidam das suas famílias, como também se lançam nesse desafio, né? Então, tudo isso para dizer a vocês que as soluções emergentes do território, elas foram consideradas como particulares a cada território. Embora a gente tenha uma metodologia de atuação, cada território, com particularidade, com a sua estrutura, com o seu conjunto, pode oferecer soluções considerando aquela região. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O pessoal da Zona Oeste do Rio de Janeiro, bairros que estão no centro urbano, mas que são afastados do centro da cidade, há ali um conjunto de territórios que são territórios com um perfil mais rural e que contam com a presença de alguns quilombos também. Então, nesse sentido, o apoio a desenvolvimento de agricultura familiar, a conversa sobre de que forma aquelas mulheres poderiam potencializar aquilo que elas já faziam enquanto ativistas políticas, foi um pouco a relação que Crioula manteve com essas lideranças. Então, de uma certa forma, esses caminhos que foram sendo construídos ao longo de 3 meses de aporte de cestas básicas, mas na continuidade de trabalho, porque nós continuamos a trabalhar com essas lideranças, é o que tem dado um pouco o formato das possibilidades, das formas de criações coletivas para a situação do Covid aqui no Rio de Janeiro. Então, um dado também muito interessante nesse processo é que nós criamos um formulário esse que tinha, óbvio, a intenção de se estabelecer um controle sobre o que estava sendo distribuído e para quem estava se distribuindo por causa da continuidade, mas ele criou também um conjunto de informações que hoje é o que nos instrumentaliza para continuar a apoiar essas lideranças. Então, casos de violência domésticas e violência contra a mulher e criança foram registrados, e aí conseguimos encaminhamento para os 45 casos reportados durante esse contato das lideranças
o seu território, casos em que havia uma situação específica que ocorreu, situações onde, ou por falecimento, ou por internação, a liderança, a família não conseguia resolver aquela determinada situação, e aí essa liderança entrava em contato conosco e promovia um conjunto de reflexões a respeito de qual o melhor encaminhamento a ser dado aquela determinada situação. Por outro lado, conseguimos construir também adesivos e materiais informativos que pudessem ser compartilhados pelas lideranças em suas localidades, exatamente para suprir a ausência de informações confiáveis que elas reportavam nos territórios. Por outro lado, criamos um site também, que é o que vocês vão ter oportunidade de assistir agora com vídeo. Eu já estou encerrando a minha fala para a gente poder conversar melhor, mas um site que registra não só quem são essas lideranças, onde estão essas lideranças, mas também que metodologias elas vêm usando para enfrentar a Covid nos seus territórios. Então, isso vem sendo dialogado. Crioula tem atuado com esta função de oferecer suporte de reflexão, suporte de informação, suporte de contatos que vão se aproximando também, e aí, dessa forma, vamos construindo essa caminhada até aqui, que certamente ainda não acabou. Temos uma outra fase agora, né? Um processo de uma segunda onda de Covid, um contexto, especialmente aqui no Rio, de onde eu falo, de liberalização muito próximo de todos os espaços, muito próximo da eleição municipal, e isso é impossível que a gente não observe a relação entre isso, e claro, cada vez mais processos de desemprego, de falta de acesso a serviços, por exemplo, como médicos ginecológicos, como consulta de pré-natal, como outros apoios, né, em função das doenças pré-existentes e em comorbidade com a Covid, presentes também, muito presentes na população negra, como hipertensão e uma série de outras doenças, e temos oferecido esse processo de reflexão e apoio, suporte, não só da perspectiva da segurança alimentar, como também, e fundamentalmente nesse contexto, de incidência política. Ou seja, continuamos a trabalhar com essas lideranças em rede e também com a possibilidade delas desenvolverem ações conjuntas a partir do nucleamento por regiões, né? Então, basicamente, só para contextualizar essa ação que nós fizemos, e ao mesmo tempo não fizemos isso sozinhas, contamos com as lideranças, mas contamos com um conjunto de parceiros, então o Instituto Marielle, o Perifa Connection, o Movimento Caxias, que foram coparceiros aí nesse processo de trabalho, e vocês podem assistir um pouco o resultado a partir de agora do vídeo. Séculos que nós mulheres negras resistimos, criamos e construímos saberes, estratégias e alternativas. A gente tem que estar junto. É só chamar que a gente junta. Quando a pandemia do coronavírus começou, sabíamos que seríamos nós as mais impactadas. Mas desde o início também soubemos que a nossa ação organizada seria a chave para a transformação, enfrentamento às injustiças e perdas de direitos. Como agora é hora, dezenas de mulheres negras do estado do Rio lideraram ações que garantiram alimentos e o acesso a direitos com o cadastramento no auxílio emergencial. Foram mais de 6.000 pessoas alcançadas pelo projeto. Hoje a coisa ficou diferente, hoje a coisa ficou melhor. De uma coisinha assim, ó, que eu comecei, cresceu.
Produzir ferramentas sociais, pretas e coletivas é um modo de fazer das mulheres negras. Foi sobre estes ensinamentos e legados que se construiu Agora é a Hora. Lançamos este site para potencializar os alcances das ações desenvolvidas, contar sobre quem faz, mostrar dados levantados e compartilhar a metodologia Agora é a Hora. Conheça mais e também compartilhe a sua experiência. Vamos criar um banco coletivo de metodologias de ações contra a crise. Acesse agoraeahora.org e saiba mais. Bom, esse é o vídeo. No site vocês encontram 3 outros vídeos que foram produzidos ao longo do processo, bem como os resultados alcançados. Queria só destacar alguns deles. 88% das pessoas atendidas são pessoas negras. Grande parte delas são mulheres. Grande parte delas se encontravam desempregadas ou perderam seus empregos durante essa pandemia. As mulheres, em grande parte, empregadas domésticas, desenvolvendo o papel de cuidadoras, ou estavam, ou perderam seus empregos, ou tivemos também alguns casos onde elas tiveram interrompido o seu contato com a família. Na seguinte situação, eu não posso dispensar você porque ao ir para a sua casa, você pode trazer o vírus para mim, então é melhor que você fique aqui. Não é cárcere privado, mas é uma coação, porque se a pessoa sai, ela perde o emprego. Quero lembrar a vocês que a primeira pessoa que faleceu no Rio de Janeiro era uma empregada doméstica. E quero lembrar também a vocês que Mirtes perdeu o filho Miguel exatamente porque não pôde fazer o seu distanciamento social. Então, vários outros fatores, e aí, falando especialmente desse contexto Brasil, é preciso que a gente compreenda que, apesar da Covid-19 instalar uma crise sanitária, política, social, algumas situações, especialmente as situações de vulnerabilidade social e de não acesso a direitos, elas são pré-existentes na vida das pessoas negras. Então, a gente ouviu durante muito tempo os essenciais, algumas palavras foram, ao longo desse período que a gente está vivendo, nós fomos escutando, os essenciais vão trabalhar, só que aos essenciais não era dada condição suficiente para o exercício do trabalho. Aos essenciais, o saneamento não está disponibilizado nos seus territórios. Aos essenciais, falta educação, falta emprego, falta. A situação da educação também é alguma coisa bastante preocupante, tendo em vista que as escolas públicas ainda não retornaram, o processo de entrega das aulas tem sido bastante flutuante e é preciso dizer também que as professoras não estavam preparadas para esse processo, ter que se reinventar no processo virtual, mas a situação de acesso também, não só às nossas ações, mas a coisas básicas como a educação, a assistência de aulas e outras possibilidades, também estão comprometidas, exatamente porque em algumas famílias o celular utilizado serve a 5 pessoas diferentes, a 10 pessoas diferentes, e é preciso uma reengenharia disso. Então, a situação da Covid, ela nos mostra um determinado contexto e agrava uma determinada situação, mas é importante a gente dizer que as desigualdades observadas atualmente são desigualdades pré-existentes. São pré-existentes em todos os campos da vida social para as pessoas negras. Não por acaso eu fiz a pergunta sobre o racismo estrutural à Natália,
porque não é possível realizar leituras, tanto no campo da saúde, como no campo da educação, que é a minha área, como no campo judiciário, em todos os outros campos, sem considerar o componente racial nesse país. Porque senão é uma meia-verdade, né? É um meio olhar sobre a realidade. Então, isso é alguma coisa que precisamos pensar, não só esse momento, mas também o que será o pós-Covid, não é? O que é, em termos de sociedade, que direitos estamos garantindo e que possibilidades de futuro, de trajetória, estamos também oferecendo para a sociedade de um modo geral. Tá bom? Aqui eu encerro a minha fala, porque eu, de fato, adoro falar, e vamos ao debate, vamos à conversa. Alguém quer falar? Eu tenho uma pergunta, se Diga-me. ninguém quiser falar primeiro, né? Alguém quer já falar? Não. Já foi você. Então, você, né, falou dos profissionais de saúde intermediando, né, fazendo esse contato. Esses profissionais como que vocês recrutaram eles? São das unidades de saúde, são de algum lugar, alguma instituição aí do Rio de Janeiro, ou são aleatórios, quem se dispôs, voluntários? Só para entender mesmo. Então, a gente criou um ciclo de formação antes das lideranças irem a campo e trabalharem, né, com as famílias, distribuírem cestas, apoiarem o auxílio emergencial. Uma das coisas que elas nos diziam é exatamente a ausência de informações. Então, o que a gente fez foi convidar para uma formação uma médica, e que pudesse oferecer alguns elementos, acho que uma enfermeira também, e o pessoal da assistência social. Então, elas criaram uma formação e que as lideranças puderam trocar perguntas e respostas com elas. E elas mantiveram o acompanhamento dessas lideranças. Então, se eventualmente, no trabalho com o território, elas enfrentassem alguma dúvida ou tivessem algum questionamento, nós colocávamos, elas estavam em contato, e aí a gente conseguiu criar uma rede de diálogo com essas profissionais, que também chamaram outros profissionais para se engajar, e aí fomos colocando essas pessoas em contato. Então, basicamente, foi isso. E aí, óbvio, chegou uma hora que as próprias lideranças já ligavam diretamente para elas, porque muitas delas estavam alocadas também nos territórios onde elas estavam. Então, isso também deu uma certa fluidez ao trabalho, não é? E também uma perspectiva de que essas lideranças conseguiam resolver e tomar as decisões a partir do seu território, sem passar por nós, sem que nós estivéssemos coordenando essa atuação delas, para com mais liberdade, mais autonomia, elas entrarem em contato com esses profissionais. Boa noite, professora Mônica, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Falo aqui de São Paulo, interior, grato por estar tendo essa conversa com a senhora. Eu queria que a senhora comentasse sobre a violência policial, que aumentou muito também no contexto de Covid. Muitas pessoas morrendo, inclusive uma criança morrendo dentro de casa. Eu queria que você explicasse mais sobre esse dado também que a gente pode citar, e relevante também para o nosso contexto atual. Sim. No Rio de Janeiro, né, esse processo de militarização não só da segurança pública, mas também a presença de grupos armados, não só do tráfico, quanto grupos de milicianos, né, paramilitares, isso vem crescendo, né, isso em todo o país. Não é uma característica do Rio de Janeiro. Mas no Rio de Janeiro, essa situação vem se agravando, né? Recentemente se lançou um documento a respeito da expansão das milícias no Rio de Janeiro, e uma das coisas que chama a atenção é exatamente a vinculação
desses grupos com o campo político, né, e o campo político partidário, que é talvez o que estejamos acompanhando agora. Recentemente, se não me engano, ontem ou hoje, parece que há 4 candidatos que estão sendo investigados exatamente porque tem uma vinculação explícita com a milícia, né? Então, isso é uma tensão, Marcelo, que está presente no cotidiano do Rio de Janeiro e de várias outras cidades. Vários grupos têm nos reportado, e com muita frequência, um problema sério, que eram as operações policiais em tempos de pandemia. Muito embora o STF tenha proibido a realização de operações policiais exatamente nesse contexto, o que a gente vem observando no Rio de Janeiro é exatamente isso. Uma violência crescente por parte dos órgãos oficiais, e aí uma tentativa de alterar esta medida. Então, ontem, por exemplo, houve uma operação na Maré com mais de não sei quantos carros e quantos, mas eles justificaram que eles não estavam fazendo operação policial para a invasão, eles estavam indo cumprir mandados de busca, não é? Então, o que fica nítido, e o que eu acho que a gente pode pensar, é que a segurança pública, ela tem uma percepção do extermínio, não é? Não por acaso, os conflitos acontecem muitas vezes no início do dia, quando as pessoas estão indo e voltando, estão indo para o trabalho, ou no final, quando estão voltando, e que a determinação judicial, ela não altera muito o estado de coisas, ou seja, porque outras formas e outros subterfúgios vão sendo alegados como motivação. Então, nos últimos tempos, isso já é um histórico do Rio de Janeiro, né, popularizado com o termo bala perdida, porque bala é achada. O que a gente tem observado é que exatamente por esta falta de planejamento e inteligência da segurança pública, que entende a atuação das forças policiais com violência e não com inteligência, né, então com a repressão, e não com um serviço de inteligência, o que a gente tem observado é que muitas pessoas e muitas vítimas têm sido feitas exatamente como o Leandro, que morreu semana passada, que durante um tiroteio, uma bala o atingiu e ele estava no ponto de ônibus com a família. Ou Ágata, por exemplo, né? Ou o de São Gonçalo, ou recentemente um outro também, que foi um estudante de educação física que estava dentro de casa e acabou sendo atingido dentro de casa ao acordar e faleceu. Então, essas são situações que o cotidiano das lideranças e o cotidiano do Rio de Janeiro, das favelas do Rio de Janeiro, dos bairros mais afastados, vivencia, né? Então, cada vez mais os movimentos têm feito, e as organizações sociais, nós inclusive, temos feito pressão exatamente sobre essa perspectiva, no sentido de conter os avanços de militarização, então, apontando para alguns, na época do pacote Moro, né, fizemos vários debates esclarecendo o que era o pacote Moro, o que significa a liberação do porte de arma, principalmente para as mulheres, do ponto de vista da violência doméstica, do feminicídio, e construindo pontes junto com deputados estaduais, pessoas que estão, frentes que estão também articuladas nesse sentido. Agora, é um problema crônico, que atinge a população negra, em especial. Então, por exemplo, nessa alegação de ontem, do medido para cumprir os mandatos de prisão, o aparato policial foi desproporcional ao que é visto, por exemplo, em bairros da Zona Sul aqui no Rio de Janeiro, né? Então, é o racismo marcando aí uma forma de atuar sobre a população e que não oferece
a saída, porque a força policial avança, então o Rio de Janeiro tem investido não só no seu equipamento bélico, o que também interessa a outros níveis gerenciais, em função do mercado também, que é promissor do ponto de vista financeiro, não é? E isso há em curso uma força em relação a isso, mas também não oferece também possibilidades para esses jovens, né? Quer dizer, acabei de falar da educação, o tipo de escola, atividades físicas, atividades culturais, ou seja, tudo aquilo que faz parte da construção dessa trajetória, especialmente para as novas gerações, o Estado também não oferece, né? Então, é um problema que temos tentado atuar, mas que com muitas dificuldades, especialmente porque há uma percepção de que, especialmente nesse momento político que a gente está vivendo, que é uma desqualificação da ideia de direitos humanos, né? Então, isso é alguma coisa que colabora diretamente, porque é aquilo que falamos, né? Então, há um deputado, um vereador, que o slogan, ele repete, bandido bom é bandido morto. E isso é alguma coisa que avança dentro do imaginário social brasileiro também, com essa onda de conservadorismo que a gente vem enfrentando. Eu queria comentar sobre esse ponto de vista também, porque isso está ligado muito à política neoliberalista, né? Como já disse Loic Vacan, a lógica agora é excluir os indesejáveis, descartar como se a vida humana fosse descartável mesmo. Eu queria saber quais as possibilidades que a gente tem de combater isso. Seria a legalização das drogas, que é um crime que leva muito a população negra à prisão, por não ter oportunidade, ou projetos sociais que incentivam ao esporte, ao lazer, à cultura da juventude negra também. Queria saber quais os caminhos. Uhum. Eu acho que tem uma coisa que tem a ver com Lacan e o neoliberalismo, mas eu acho que é preciso que a gente entenda que, desde o nosso processo, o inimigo somos nós, não é? A polícia foi criada para reprimir os alforriados, né? Então, essa lógica de repressão é uma repressão generalizada. Então, ela, como um processo sistêmico no nosso país, não será uma solução única, né? Então, todo o processo de descriminalização das drogas, ele passa pela discussão interna da sociedade. Essa é uma frente. Uma outra frente de debate é o processo de aprisionamento como solução para a transgressão, não é? Então, um conjunto de pessoas também tem discutido o abolicionismo penal e outras formas de se reverter. Um projeto eficaz de educação, com a aplicação da 10.639, que é a lei de 2003, reformulada no ano de 2004, e que institui no ensino básico, e também em cursos de graduação e pós-graduação, o ensino da contribuição dos afro-brasileiros, também é uma perspectiva. A criação de cursos para magistrados, para gestores, a eleição de parlamentares que possam incidir politicamente na criação de leis. Então, é um conjunto de ações que precisam ser enfrentadas. Agora, me parece, Marcelo, que de uma coisa a gente não pode fugir, né? É a percepção de que nós, população negra, somos descartáveis, não é? Então, isso é alguma coisa que contamina o olhar da sociedade. Porque, por exemplo, no campo da saúde, por exemplo, a gente tem um registro muito grande de violência obstétrica, com mais ênfase sobre as mulheres negras. E isso tem a ver com o imaginário, por exemplo, de que a mulher negra aguenta mais dor, que a mulher negra, porque tem muitos filhos, então já está acostumada. Isso são depoimentos que a gente escuta de mulheres que nos procuram para falar sobre isso. A própria questão do abortamento legal, a gente recentemente acompanhou e tem visto
o conjunto de portarias promulgadas pelo governo federal, e agora essa última, né, pelo Ministério da Família e Direitos Humanos, no sentido de reposicionar direitos e trazer isso para uma percepção mais da moral, da construção desse núcleo da família, negando coisas, inclusive, passos, inclusive, que já foram conquistados em resoluções internacionais e também pela legislação local. Então, acho que eu não consigo dizer para você sabe, o que tem que fazer. Até porque, se eu soubesse, a gente já tinha feito. Mas, por outro lado, eu acho que é isso, assim, são muitas frentes, e muitas frentes que são atravessadas por um racismo estrutural que nega direitos a essa população, seja no campo da saúde, seja no campo da educação, seja no campo da cultura, não é? Com financiamentos e tudo mais. Então, é preciso também que a gente olhe para a possibilidade das novas gerações construírem futuros, construírem sonhos, construírem escolhas para as suas vidas, porque também acho que se construir adulto, né, nesse espaço é muito desafiador, não é? Porque você também vai ter que lidar com várias outras questões que muitas vezes você não compreende, se a gente falar de um nível subjetivo, né? Que é o processo psicossocial, os efeitos psicossociais que o racismo atribui. Agora, fato é que a gente tem aí oportunidades mais promissoras quando pensamos também nos projetos políticos que estão sendo apresentados agora, né? Então, que tipo de proposta os candidatos têm, com o que eles estão alinhados? Eu acho que essa também é uma boa discussão a ser feita, né? De que maneira ocuparemos cargos legislativos, de maneira que a gente possa realizar essa discussão em todos os campos. Eu gostaria de fazer uma pergunta também. Eu peço perdão, não vou conseguir ligar a câmera. Sem problemas. O meu projeto de IC, ele vai um pouco de encontro com a sua fala, né, que eu vou falar sobre rancenias na população negra. E eu gostaria de saber, nesse contexto, né, da pandemia, distanciamento social, como tá sendo o diagnóstico, o tratamento dessa população, né, em relação às doenças negligenciadas, que são em maior número na população negra e na população com vulnerabilidades, né? Eu gostaria de saber como está sendo o tratamento, o diagnóstico precoce e a detecção, né, nesses territórios. Letícia, muito obrigada pela pergunta, mas não está sendo, né? Porque o que a gente vem observando é isso, é aquilo que eu falei das desigualdades e do não acesso aos direitos e a serviços anteriores, pré-existentes, né? Então, se antes da pandemia a gente tinha já um colapso no sistema de saúde, né? E nas clínicas de família, nas UPAs e tudo mais, esse serviço ele vem sendo descontinuado durante a pandemia. Então, a gente tem recebido muitos relatos de pessoas que não conseguem marcar, pessoas que estão com agendamento feito, mas que enfrentam filas e muitas vezes são atendidas e têm procedimentos desmarcados. Ontem, o Hospital de Bom Sucesso, que é um hospital de referência, pegou fogo e com o falecimento de 3 pessoas que estavam internadas, mas numa situação que já estava sendo avisada anteriormente por todas as pessoas, né? Então, o estado de negligência em relação à população, ele está presente, né? E imagine você, se antes, você deve ter esses dados muito melhor do que eu, se antes isso já tinha problemas graves, nesse contexto, eles se intensificam, não é?
porque o que nós temos recebido como reporte é exatamente a descontinuidade do serviço. Mais alguma pergunta? Nada, imagina. Não. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer, né, a sua fala, muito necessária, né, nesses tempos tão sombrios que a gente está enfrentando. E a gente passou agora, né, por setembro, a gente discutiu muito o Setembro Amarelo, as questões de saúde mental, né, e segundo o último boletim epidemiológico, né, de saúde, 70% das pessoas que tiveram a tentativa ou a morte por suicídio são pessoas negras, né? E aí eu queria que você comentasse esse dado. Então, o que a gente tem observado na nossa experiência é exatamente isso. Uma condição de sofrimento psíquico muito grande, seja determinado pela própria situação da Covid, do isolamento, mas também por acontecimentos na trajetória da pessoa, né? Então, processos de adoecimento psíquico, seja por questões materiais, não é? E uma desesperança em relação ao cenário, mas também aquilo que se coloca no dia a dia das pessoas. Para as lideranças, né, que nós temos trabalhado, duas questões se colocam muito presentes, né, para a atuação delas, e que nós temos também observado. Primeiro, um sentimento de impotência, tendo em vista a situação do território, de como poder ajudar mais. Isso tem gerado nas lideranças muita angústia, exatamente porque, como tem um papel de referência e mobilização nos seus territórios, os problemas daquele território atravessam essa liderança, chegam até a porta da liderança, né? Então, muitas delas também tiveram em suas famílias falecimentos, situações graves de doença. Então, como lidar, né? Ajudar a família, cuidar da família, cuidar de si, cuidar do outro, cuidar do território, tudo isso gerando quadros de depressão, quadros de angústia, quadros de entristecimento. Um outro aspecto do sofrimento psíquico também são as tensões territoriais. Essas ativistas, muitas vezes, elas são olhadas e observadas no seu território como ameaças ao poder local. Então, por diversas vezes, elas também nos relatam que foram constrangidas por um candidato ou pelo mandante do tráfico ou da milícia, no sentido de querer entender quem é que estava chegando com aquele aporte de informações e cestas básicas. E aí, situações de ameaça à integridade física e mental dessa ativista também estão colocadas nesse cenário, né? Então, eu creio que esse momento que a gente está vivenciando para todos, né? É um momento de muita aprovação, exatamente porque algumas questões também anteriores, a gente sabe que uma depressão ela não se instala de um dia para o outro, ela tem um conjunto de fatores, né, que vão proporcionando esse quadro, mas também são fatores que vão sendo agravados a partir do olhar de desesperança e completa vulnerabilidade que as pessoas estão, né? Então, isso tem sido reportado com muita frequência. Uma coisa que nos preocupa muito é o alto índice de suicídio, também entre pessoas jovens, negras. Isso tem acontecido com uma certa frequência. Um outro dado também, que eu acho que tem a ver com o sofrimento psíquico, é exatamente os crimes cibernéticos, né? A gente vem constatando uma elevação dos crimes de ódio pela internet. Então, muitas também dessas pessoas também são assediadas, também são violentadas pelo meio digital. Então, isso também vai gerando um quadro bastante complexo no sentido da sua resolução. Até porque sabemos que
os serviços de atendimento psicológico não estão disponíveis, ou pelo menos estão disponíveis em menor número na rede pública, não é? Há uma dificuldade muito grande, exatamente pela condição financeira, pela condição de vida, no sentido de acessar um serviço psicológico, né, ou psiquiátrico, no caso, e há também acho que uma percepção que nos foi imposta também, aí eu volto a falar do racismo, no sentido de que preto não tem pobre para ser tratado de cabeça, sabe? Pobre não tem que fazer terapia, isso é coisa de rico, isso é coisa... Então, isso é um complicador também, né? Mas não é o mais importante. O mais importante é exatamente os espaços para o atendimento psicológico e de suporte a essas pessoas, né? Então, por exemplo, em alguns projetos que a gente coordenou, não necessariamente na direção da ajuda humanitária, mas no outro projeto que eu estava falando, que sou responsável sobre justiça reprodutiva, nós tivemos alguns casos, não de suicídio, mas de adoecimento psíquico profundo. E a gente, na medida do possível, tem tentado mobilizar redes de profissionais de saúde que possam aí oferecer esse suporte, ou a preço popular, ou indicando serviços, ou também com grupos de apoio. Crioula mesmo tem um grupo de apoio, que é uma parceria com a Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, né? E elas construíram um grupo que se encontra uma regularidade quinzenal, e elas fazem não um atendimento terapêutico, mas uma conversa terapêutica, né? Os atendimentos individuais são direcionados para as psicólogas, mas esse grupo de apoio, especialmente porque, já relacionando, Bruno, a tua pergunta com a do Marcelo, nós atendemos muitas mães que tiveram filhos vitimados pela violência policial. Essas mulheres chegam destruídas, elas chegam com uma dissolução na vida familiar muito grande, pelo luto da perda, pela injustiça cometida, não é? E isso as abala muito, muito embora isso seja a força motivadora para o ingresso na luta política, em alguns casos. Mas sabemos também que a perda de um ente querido, de um filho, em situações de profunda violência, ela provoca efeitos sobre a vida dessa mulher. Então, são mulheres que precisam de um apoio psicológico, precisam de um suporte, muitas vezes, em alguns casos, psiquiátrico, né, com acompanhamento mais regular, exatamente porque tiveram as suas vidas destruídas em função do acontecimento de ter os seus filhos ou a sua filha assassinados pela violência policial. Mais alguém? Não? Olha, gente que não pergunta. Não. A gente fica aqui até que horas? O encerramento é 9h10. Ah, tá bom. Lá no YouTube de novo. E, pessoal, só aproveitando que eu já estou falando, mandei aí no chat o link do Fornes para fazer a presença aqui da sala, assim, que a gente decidiu fazer, porque devido a alguns probleminhas. E aí eu já vou mandar aqui o link lá para o encerramento. E, professora Mônica, se a senhora quiser participar do encerramento falando com os outros palestrantes, o link está lá no grupo que a gente criou da organização. Qual é a metodologia agora, Letícia, que eu não entendi? Igual foi no começo, que a gente estava no YouTube, a gente vai acessar outro link para finalizar lá no YouTube. Só que se a senhora quiser falar nessa finalização, tem um link lá no grupo da organização do WhatsApp. Todo mundo vai falar? Não, os palestrantes.
Então, Isso, acho que eu vou falar, né? isso. Essa é a hora que der, senão, tranquilo. Ora, mas soldado no quartel não quer serviço? Tá, ok, eu entro lá. Então, eu queria dizer para vocês, então, já que o nosso tempinho está acabando, eu acho que vou chamar vocês, e aí vejo que grande parte são estudantes, né? É um evento proporcionado por uma instituição universitária. Então, eu acho que eu queria refletir com vocês exatamente sobre o papel que cada um de nós tem, não só no enfrentamento a esse momento que a gente está vivendo, mas no enfrentamento a essa lógica racista, cis-heteronormativa, né, que está aí colocada, né? Eu não falei antes, mas a gente, em Crioula, trabalhamos com mulheres cis e hétero, cis e trans, jovens e adultas. Então, também atendemos nessa perspectiva, junto a essa ação que eu estou contando, um grupo de mulheres trans que também teve, né, a sua organização de vida, o seu meio de sobrevivência também bastante afetado, né, porque são profissionais do sexo. Então, os problemas são muitos, e acho que se cada um de nós, né, cada um que participa de um evento desse, cada um que tem acesso a uma discussão sobre essa, repensar o seu papel diante da crise, sabe? Não só o seu papel na formação, no sentido de você adquirir lentes de análise que possibilitem que vocês consigam perceber as múltiplas realidades que a gente vivencia no país, e vocês, como profissionais de saúde, vocês estarão vivenciando isso cotidianamente, mas que também vocês se apropriem, independente do pertencimento racial de vocês, não importa se são negros ou não negros, mas que vocês se apropriem dessa discussão, porque certamente se tornarão profissionais melhores, com um olhar muito mais completo e complexificado da realidade brasileira, mas também profissionais que podem oferecer alternativas criativas, e eu sempre falo da criatividade porque eu acho que no mundo a gente está precisando mesmo de criatividade. A gente está precisando olhar para a realidade e pensar que outras possibilidades são necessárias, que outros desafios temos pela frente e teremos pela frente, né? Então, creio que olhar para esse lugar que vocês hoje ocupam, ou se já são formados, como eu, ou se já estão num outro momento, também se comprometer com o tipo de democracia que queremos, com o tipo de país que queremos, não é? Porque foge da mera constatação que a população negra é o que mais foi impactada pela Covid, porque isso é só constatação. Isso não oferece mecanismos e instrumentos de luta para que se possa superar uma determinada situação. Então, são muitas frentes de trabalho, temos muito trabalho para fazer. Nós, pessoas negras, não faremos esse trabalho sozinho, porque a gente está falando do Brasil, não é? A gente está falando de país. Então, não é um país para nós, é um país que possibilita direitos para todos os seus habitantes. Então, estou falando da população negra, mas temos também situação gravíssima na população indígena. A gente tem violações de direitos gravíssimas, que envolvem não só a situação da Covid, mas envolve, por exemplo, o racismo ambiental. Se a gente for pensar num conjunto, na disputa de terras, e naquilo que a gente está vivendo hoje, por exemplo, nas regiões da Amazônia e do Pantanal, e a expulsão gradativa dos locais para outros espaços. A perda cultural, a perda de costumes, o não acesso à educação, o não acesso a oportunidades reais de trabalho, não é? Isso tudo está em jogo. E cada um de nós, independente
da área que atua, temos um compromisso com isso, temos um compromisso político, ético-político, no sentido de promover a garantia de direitos e promover o bem viver, que é um conceito cunhado pelas mulheres negras na Marcha de Mulheres Negras em 2015, que fala de uma gestão do coletivo individual e coletivo, faz essa conexão de um bem, de um mundo possível para todos, construído por todos e para todos. Esse é um compromisso que me parece que está colocado aí nos próximos anos, é como vamos reverter a completa remissão de direitos que estamos vivendo agora. Tá bom? Então, queria muito agradecer a gentileza de vocês terem aqui participado da sala. Vou recomendar que vocês acessem o site de Crioula. A gente tem, só vou fazer um ligeiro apanhado, a gente tem podcast, a gente tem vídeos, enfim, estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no Facebook, enfim, todas as redes sociais, e acho também que é isso, se unam às nossas ações, não é? Independente, volto a falar, do seu pertencimento racial. Então, é preciso que todos que estão mobilizados para esse tema, que todos se envolvam efetivamente nessa construção coletiva desse país que a gente quer, inclusive para garantir a possibilidade de construção de futuros, de sonhos para as futuras gerações, tá bom? Então, muito obrigada a vocês. Pessoal, eu esqueci de falar. Eu também estou no Instagram, se quiser, vai lá, que a gente conversa. A Letícia tem os meus contatos, se vocês precisarem, ela pode disponibilizar para vocês, e acabei. Então, é isso, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, quiserem contato da Mônica, podem enviar mensagem para o grupo, na página do Facebook, no Instagram, qualquer lugar, para reforçar mesmo essa participação de vocês. Então, seguir o pessoal da Crioula, o projeto, e a gente também, o GPZAD, em parceria com a Liga de Direitos Humanos, a gente vai fazer um curso agora, que começa em novembro, sobre populações vulneráveis. Então, cada dia vai ser sobre uma população, e lá vai ter população indígena, mulher, população negra, LGBTQI+. As inscrições acabaram, mas fica o convite para além do certificado. Então, assim, tem interesse nesse tema? Assiste a gente lá, vai ser tudo pelo YouTube, pode procurar a gente nas redes sociais. E agradecer muito a participação da Mônica, pela disponibilidade, pelo interesse desde o começo. E é um tema tão importante, e se a gente fosse ficar falando aqui sobre todos os outros problemas, tudo que envolve, a gente iria pela noite aí. Então, muito obrigada mesmo. E agradecer vocês, pessoal, por terem se inscrito e por terem participado da discussão com a gente. E só ler o comentário aqui da Ingrid. Mônica, com a palestra, observa-se a grande importância do projeto nas vidas das pessoas que são injustamente vítimas dessas diversas violências com a ajuda do projeto. Com a ajuda do projeto, você junto à equipe, é notável a mudança com a ajuda dos... Eita, foi repetida. Obrigada com a brilhante palestra e o incentivo por uma sociedade mais justa, igual a todos, e principalmente esporte cotidiano. Realmente, obrigada. Que ótimo, que bom, tá bom? Espero vê-las em breve, em outros espaços, tá ok? Obrigada, tchau. Muito pessoal. obrigada. Tchau, tchau.